Bom, essa noite nós vamos falar de um tema que a gente convive muito e, ao mesmo tempo, a gente tem que saber lidar com ele, para que a gente consiga caminhar olhando para cima, olhando para Cristo. E esse tema dessa pregação dessa noite, ele veio ao meu coração num momento que eu estava com a minha família no feriado. E nesse último feriado que teve, eu estava no Rio de Janeiro, e estava minha família, mais 3 casais da igreja, e eu falei com meu filho, nós vamos pular de asa delta. Aí lá em casa, todo mundo, não vou, falei, não, eu vou. E aí o meu filho do meio falou, não, pai, eu vou com você. E aí a gente agitamos a turma que estava lá, os casais, acabou que tinha mais um casal que falou que ia, e aí na última hora eles tiveram que viajar, nós ficamos para fazer essa experiência diferente. E ali, quando a gente estava, eu não sei quem já foi no Rio de Janeiro, quem já foi lá no Rio? Então, a maioria, quem não conhece o Rio de Janeiro, mas lá tem a Pedra da Gávea, né? São mais de 60 mil saltos por ano. E aí a primeira pergunta que o pessoal fez, alguém já morreu? Aí eu fui lá no GPT, perguntei o GPT, já morreu? Falou, já morreu 2. Um em 2012 e outro em 2026, quer dizer, está fresquinho. Aí minha mulher já fala, você não vai não. Eu falei, eu vou, eu não tenho medo, eu vou, eu quero ir. Vocês estão olhando só para o lado ruim, que 2, mas quantos mil voos? E aí a gente saiu para jantar com um pastor lá a gente foi na igreja no domingo à noite lá, a Igreja Batista da Atitude, pastor Josué Valandro, uma pessoa maravilhosa. Eu comentei com ele, ele falou, não, você vai com um amigo meu, tem 30 anos que ele é instrutor. E ele é uma pessoa, assim, super segura. Ele é uma pessoa, assim, que ele já faz isso há muito tempo. Não sei quantos voos ele já fez. Quer dizer, ali você já vai ficando com coragem, né? Para aquele medo ali, você perde. E eu estava, assim, numa tranquilidade. A Ania falou, eu vou orar. Se o tempo fechar e tal, é para você não ir. Quando eu acordei, era 6 horas, estava chovendo. Falei, oração da esposa, já quer jogar água. Mas aí eu mandei uma mensagem para ele ia me pegar no hotel, eu e meu filho. Ele falou, não, fica tranquilo. Tirou a foto lá do apartamento dele, lá tá, o céu está clarinho. Falei, oba, não vou perder essa bênção, né? E aí ele pegou a gente, começamos a conversar dentro do carro, e ele contando a história dele e tal. E aí começou um tema, falando. Ele perguntou ao meu filho do meio, você tem medo? Aí meu filho, eu estou com medo, um pouco de medo. Ele falou, não, o medo é muito bom, você tem o medo. Aquele medo que a gente fala é o medo de precaução, o medo, né, que ele te alerta. Ele falou, todo dia que eu faço um voo, é como se fosse um voo novo. Eu olho muito a questão da segurança. Eu não faço um voo sem não ter a segurança de seguir em frente. E aí, na hora que a gente estava subindo, ele falou o seguinte, olha, você vai ter que fazer uma coisa, você vai ter que correr, segurar na asa delta e olhar para cima, não olha para baixo. Não olha momento nenhum para baixo. Porque se olhar para baixo, você para. Aí, na hora que você solta a rampa, aí a gente pode ter um problema. Aí eu falei, já deu uma pregação isso aí. Lembrei da mesma hora de Jesus, quando Pedro foi encontrar com ele olhou para baixo. Moral da história, ele pegou aquilo ali, ele foi o primeiro a saltar. Eu, infelizmente, não pude saltar de asa delta, tive que saltar de parapente. Você sabe a diferença entre um e de outro, né? Asa delta, quem mais levinho vai de asa delta, quem está mais pesado vai de parapente. Aí eu fui classificado dentro do mais pesado. Aí eu tive que ir de parapente, mas foi muito legal, porque eu nunca tinha andado de parapente, é mais simples. O parapente, na hora que você vai arrancar,
Você dá uns 3, 4 passos ali, rapidinho, né? O vento te leva ali e você já vai para cima. E eu estava muito seguro de fazer aquilo, foi maravilhoso, hora nenhuma não tive medo, ele deixou eu pilotar, ele fez uma manobra radical, eu falei, pode acelerar esse trem aí dá um friozinho na barriga, gostoso e tal. Sei que foi muito legal. E aí eu fiquei ruminando em cima daquilo, e eu falei com o Anânimo, deu um tema da pregação, e na hora que o Cezinho falou assim, alguém quer pregar no culto? Eu falei, na mesma hora, no grupo nosso. E aí eu queria que a gente abrisse a Bíblia aí, em Mateus 14, versículo 22 ao 31. Essa é uma passagem muito conhecida, a passagem onde Jesus anda sobre as águas e ele chama ali Pedro para ter com ele. E antes da gente começar essa passagem, eu queria destacar algo que me chamou a atenção quando eu estava estudando essa passagem e pesquisando ali e buscando e fazendo uma correlação com os nossos dias, com uma maneira prática, né, da gente enxergar essa passagem. A primeira é que ela ocorre logo depois de um grande milagre. O milagre, se você olhar o texto antes, era o quê? Jesus tinha acabado de ter a primeira multiplicação dos pães, dos peixes ali. Ele tinha aquela multidão, todo mundo viu aquele milagre, ou seja, todos estavam ali, os discípulos, de certa forma, eles estavam, ou seja, cheios de quê? De coragem, de fé, porque eles tinham acabado de ver algo, né, acontecendo ali no meio de uma multidão. Né? Quando a gente vê ali, está na igreja, vê uma cura, sai de um culto ali, que a gente vê um grande milagre, no outro dia você está cheio desse milagre, não é verdade? Né, Cezinha? Está cheio. E ali, quando nós vamos ler o texto, mas na hora que eu ler, eu quero que vocês tentem mentalizar isso que eu estou falando com vocês. Foi a mesma coisa que eu mentalizei na hora que eu fiz esse voo. A primeira coisa é o seguinte, houve-se uma preparação. Jesus ali falou com eles que eles deveriam atravessar o mar, entrar naquele barco ali, atravessar ali, né, para o outro lado. E aqui ali a Bíblia fala que já existia assim, alguns ventos, mas eles estavam tomados de tanta coragem que eles foram. Eles saltaram que horas? Eles navegaram que horas? Eles navegaram no fim do dia. Geralmente você não vai andar de barco no fim do dia para anoitecer, não é verdade? Até voar também, dependendo você estiver voando, do tipo de aeronave ou helicóptero, viajar à noite já é mais difícil, porque você não consegue enxergar. Se precisar fazer um pouso de emergência, se precisar você aterrissar, você não está enxergando o que está embaixo. Então, os discípulos estavam tomados dessa fé e eles obedeceram a Jesus. Segundo momento, Jesus encontra com ele na madrugada. Encontra com eles na madrugada. Geralmente, quando as tribulações elas vêm na nossa vida, o Senhor nos levanta para o quê? Para a gente orar o quê? De madrugada. É onde a gente tem um momento de ter um encontro com Ele. Não existe barulho, não existe ninguém, né, nos atrapalhando ali, para que a gente tenha um contato com Ele verdadeiro. E segundo, que é um pano de fundo aqui dessa passagem, é que nós estamos num ambiente onde as ondas batem nas nossas pernas todos os dias, sejam elas ondas pequenas ou sejam elas ondas grandes. Então, nós, de certa forma, quando nós levantarmos a nossa cama, nós vamos nos deparar com isso. Só que, como nós vamos enfrentar o nosso dia de forma que nós consigamos avançar e olhar o alto,
Ou seja, independente da situação, nós caminharmos, né? E aqui a passagem fez uma parábola, né, sobre andar sobre o mar. O avião, para que ele decole, ele tem que embicar para cima. As asas são posicionadas de uma maneira de que o ar ele passa, a pressão do ar fica embaixo e ele levante o avião. Então, ou seja, se o avião ele olha para baixo, ele não consegue. Ou seja, se o bico dele fosse para baixo, ele não ia conseguir vencer a pressão do ar. Ou seja, a pressão é que nos sustenta. A pressão é que nos sustenta. Então, vamos ler esse texto, imaginando isso que eu estou falando. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco, ou seja, Jesus insistiu. Vamos tentar imaginar como é que estava ali. Logo depois desse grande milagre, aquele cheio de gente, né, Jesus falou assim, não, entra no barco. Era final do dia. Jesus falou, entra no barco. Pode entrar no barco. Atravessa para o outro lado. Eu vou ficar aqui. Eu vou me retirar, vou orar. Ou seja, se fosse uma coisa natural, Jesus não precisava insistir. Concorda, Serginho? Ele insistiu. Por quê? Era uma travessia que iria ocorrer aonde? À noite. Mas como os discípulos estavam tomados de fé, eles obedeceram. Aqui ele fala que voltasse ao barco, atravessasse até o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, ou seja, aquelas multidões saíam dali. Depois de mandá-las para casa, ou seja, as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho, ou seja, os discípulos saíram no entardecer, ele anoiteceu, ele continuou, ou seja, os discípulos enfrentaram aquela travessia à noite. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Quando eles saíram, o vento era mais brando. Quando eles chegaram ali no meio, eles começaram a lutar contra essas ondas. Ou seja, quando você tem um vento contrário e você está remando, você rema 3 vezes ali, como se fosse uma vez e meia. Ou seja, você nada uma, e ali 2, e ali você volta meia, e aí você vai. Ou seja, você tem um esforço maior. Quando você está vivendo um processo ou uma luta, o seu esforço vai ser maior. Não tem jeito. E aqui ele fala, lutavam contra as ondas, pois o vento de madrugada. Jesus pôs até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Engraçado, né? Essa passagem, eu tentei imaginar isso aqui. Quando você está num estado de pressão muito grande, dependendo de onde vem aquela palavra, onde vem qualquer coisa que vier e você está focado tanto em sair do problema, tanto em sair, né, daquele vento contrário, tanto sair daquela situação, às vezes vem uma palavra e você assusta. E esses homens ali assustaram, porque eles viram um fantasma ali, eles estavam tão atordoados que a primeira impressão era o seguinte, gente, o que está acontecendo? Quem é aquele ali? Eles assustaram. E aí, é um fantasma? Gritaram cheios de medo. Olha só, cheios de medo. Eles estavam já cheios de medo. Ou seja, onde a fé deles estava nesse momento? Estava lá no pé. Jesus já não estava com eles já estavam acostumados, quando o trem apertava, Jesus ia lá, fazia um milagre. E aqui eles estavam sozinhos. E eles acreditavam que eles iam passar, porque Jesus falou, pode atravessar, insistiu com ele, atravessa. Isso quando o pai ali dá uma direção para o filho ali às vezes não quer fazer, mas o filho faz porque ele confia no pai. Imediatamente, porém,
Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Vamos repetir comigo? Não tenha medo, coragem, sou eu. Ou seja, você está numa situação tão aterrorizante que a primeira coisa que Jesus fala: não tenha medo, sou eu, calma. Eu sou aquele mesmo que fez um milagre para a multidão ali, calma. Eu estou no controle. Aí Pedro, já quando viu Jesus, ele foi tomado de quê? De coragem. E aí ele fala, desceu do barco e caminhou... passei aqui. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Olha para você ver como é que Pedro, ele não pediu Jesus para parar a tempestade. A tempestade estava ali, os ventos continuavam. O que ele pediu para fazer? Ele olhou para Jesus: eu quero te encontrar. Ou seja, ele parou de olhar para baixo, naquele exato momento, ele não viu o vento contrário, ele não viu o problema, eles já estavam ali há muito tempo, lutando contra esse vento, ele só falou assim: eu quero te encontrar. Ele não falou: Senhor, se o Senhor é o Filho de Deus, como Jesus já tinha feito, calmado a tempestade no barco, para essas ondas aqui, vem nos encontrar. Não seria mais natural, né, Cezinho, falar assim? Mas ele falou: não, eu quero fazer igual eu fiz, eu quero voar, eu quero andar e encontrar com o Senhor. Porque ele sabia que quando ele encontrasse com o Senhor, o medo dele, o quê? Acabaria. E aí os discípulos que estavam com ele dentro do barco, o que aconteceu? Eles queriam: não faz isso não. Ele já pulou e já saiu andando. Aí Jesus falou: venha, respondeu no versículo 29. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram, exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Bom, o que nós podemos começar a entender? Tem 6 pontos que eu queria falar dessa passagem. O primeiro é o seguinte: você pode começar certo e mesmo assim enfrentar a tempestade. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Os discípulos entraram no barco, obedeceram a Jesus. Vamos lembrar de Abraão. O que Deus falou com ele? Sai da tua terra e da tua parentela, né, que eu te mostrarei a tua terra prometida, eu te será pai das nações. Ele acreditou, mas o processo dele fez o quê? Durou quanto tempo? Muito tempo. E quando o processo dele não acontecia, o que ele fez? Ele deu o jeitinho. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é obedecer a Jesus. Segundo, começaram ali, os discípulos começaram no final do dia, ou seja, eles não viam problema naquela situação. Então, quando Deus te dá uma palavra, você não vai ver, você vai o quê? Na sua fé. A segunda coisa é que nós aprendemos desse texto que a noite ela revela o quê? Ela revela uma aproximação de Deus. Ou seja, Jesus aparece ele fala aqui na minha Bíblia, 3 horas da manhã, entre 3 a 6, na 4ª hora.
momento mais escuro e mais cansativo. Ou seja, imagina aquele barco, 3 horas da manhã, como é que estariam? Vento batendo, eles ali aterrorizados, mas Jesus apareceu para eles. De madrugada, quantos já tiveram uma presença forte com Jesus? Quantas vezes Jesus já te falou às 3 horas da manhã e o seu coração que acalmou? Não é verdade? Ou seja, Ele revela na sua vida à noite. Se Ele te ordenou para você começar, comece. Mas se o negócio começou a apertar, lembre-se que Ele vai te encontrar. E muitas vezes Ele vai te encontrar na noite, porque seu coração está tão aterrorizado, no momento da tribulação, que você não consegue ter paz para escutar Deus falar. Você não consegue enxergar o Jesus na situação. A situação durante dias, se ele aparecer, ele vai ser um fantasma. Porque você vai estar tão atribulado, ele vai precisar te acordar de madrugada para ele falar com você, para que você olhe para ele e ele te toque no seu coração. E ele acalma a tempestade interna que está dentro de você. Terceiro princípio. O princípio da fé. Para onde você olha. Lembro da arrancada do voo. Se eu olhar para baixo, eu vou cair. Se eu olhar por alto, eu vou voar. O Senhor quer ensinar você a voar. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Qual é a sua motivação? Qual é o seu medo? Você está olhando pelo tamanho do obstáculo ou está olhando pelo tamanho do seu Deus? Você está olhando para o fantasma ou está olhando para Jesus? Olhar para Jesus vai fazer você andar sobre as águas. Quando você olha para o vento, você vai afundar. Hebreus 12, 2 diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quarta, a lei do avião. Um avião só vence a gravidade quando aponta o nariz para cima. Ele gera o quê? Sustentação. Se não levantar, continua preso no chão. Isso, trazendo um contexto para a nossa tradução espiritual, a gravidade são os problemas, o medo, a pressão do vento, a pressão do ar. A sustentação é a nossa fé. E levantar o nariz é olhar para Deus. É olhar para o autor e consumador da nossa fé. E aí nós temos que distinguir o seguinte, quais os tipos de medo que nós temos que nos controlar. Tem um livro que chama Cartas ao Diabo, de Napoleon Hill, não sei quem já leu ele. Ele classifica a estratégia de Satanás. Esse é C.S. Lewis, mas o Napoleon Hill, eu já li ele, estou só lembrando aqui, deixa eu ver aqui. O nome dele, desse livro. Esse livro, ele chama... Cartas ao Diabo. Mais esperto que o diabo. E ele fala justamente a estratégia do diabo de implantar o medo. Porque o medo enfraquece a nossa mente, o medo bloqueia as nossas decisões, o medo nos paralisa, o medo... A gente tem 7 tipos de medo. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice, o medo da morte e o medo da liberdade. E aí, quais os tipos de medo que nós temos que trabalhar? Nós temos um medo bom, que é o medo que nos alerta. Então, você está andando ali, naquele lugar, sabe que aquele lugar vai levar para um lugar de perigo? Ele vai te... Opa, não vai por esse lugar, não. Esse lugar, né?
já teve muito assalto. A gente estava lá no Rio de Janeiro, pessoal, não vai à noite não, que esse lugar à noite já tem muito assalto. O que nós fizemos? Paralisamos, pegamos um Uber, fomos andar de Uber, até chegar no hotel. Ou seja, esse é o medo da prevenção. É o medo, né, que ele alerta. Muitas vezes o Senhor vai nos dar o quê? Uma palavra, um discernimento. Não faça isso. Aquilo, você está com tanta fé que você vai. Não, vai nesse caminho. Agora, qual que é o medo do diabo? É o medo que nos paralisa, que nos faz olhar para baixo. É o medo que nos impede de obedecer. É o medo do amanhã. Timóteo, 2 Timóteo 1,7, diz o seguinte: Deus não nos deu o espírito de medo. Os exemplos, o medo, quando nós estamos tomados, né, de tanta tribulação, a nossa parte neurológica ela desenvolve um processo. Nós temos dois, como é que é o nome? Órgãos no nosso cérebro. Um chama-se amígdala, a outro chama córtex pré-frontal. Quando nós estamos tomados de fé, estamos estruturados, o nosso córtex pré-frontal ele funciona, ele te dá sabedoria, ele te dá visão, ele te mostra. Mas quando nós começamos a ter estado de alerta, o nosso corpo ele é dotado para quê? Para reagir contra o medo, para nos preservar. A nossa amígdala fica ali em estado de alerta, ela libera o cortisol e aquilo te gera o medo, te gera aquela sensação, o coração começa a bater, o seu corpo começa, a sua mão começa a ficar, né, alguns soam as mãos. Então, quando a pessoa ali está tomada de tanta pressão, de tanto medo, o sistema dela, de córtex pré-frontal, ele não funciona mais bem. Ele fica num sistema de alerta o tempo todo. Então, ou seja, o medo, o seu cérebro, ele vai ser treinado para te proteger. E ele vai olhar só o ponto ruim. Ele vai te paralisar, ele não vai te deixar tomar decisão. Ele vai fazer você o quê? Lembrar que vai saltar as pessoas que morreram, tudo que deu errado. Ele não vai fazer você olhar para o alto. Esse é o medo ruim. É o medo que o diabo trabalha para colocar na nossa vida em todo momento. É o medo de dar errado. E quando você tem muito problema, você consegue só enxergar as coisas erradas. Só o problema. Você não consegue enxergar a solução para a situação. Por isso que a nossa fé, nós temos que trabalhar isso. Adotar a nossa fé. Saber que o Senhor está no controle. Quando nós perdemos o foco, nós nos perdemos. Exemplo de Abraão. Abraão recebeu a promessa, mas tentou ajudar a Deus. Perdeu o foco por um momento, mas voltou a cumprir o seu propósito. Elias, também aconteceu com Elias. Elias fez um grande milagre. Elias ali, né, ele matou aqueles profetas de Baal, né? Ele cumpriu ali, ele foi um homem ali intrépido, ele foi um homem dotado de muita fé, mas na hora que a Jezabel anunciou que iria matá-lo, ele ficou com medo, ele se escondeu. Ou seja, ele fez um grande milagre e entrou depois com medo, ele quis desistir. Deus restaurou o foco dele. Qual o medo que tem nos paralisado? Qual o medo que tem nos feito olhar para baixo? Não é sobre sentir medo, mas deixar o medo decidir a sua vida. Pedro afundou quando ele olhou para baixo. Abraão falhou quando ele não acreditou que ele poderia ser o pai. O tempo se passou e foi contra ele. Elias desanimou quando ele foi afrontado pela rainha que ele seria morto.
Deus não procura perfeição na nossa vida. Ele procura que a gente volte a olhar para Ele em todo momento. A gravidade sempre vai nos puxar para baixo, mas quem decide para onde olha, decide se vai cair ou se vai voar. Para onde você está olhando? Você está olhando para cima ou você está olhando para baixo? Qual a aplicação prática na sua vida? Qual a aplicação prática na sua vida? É o nosso tempo de comunhão com o Senhor. É independente da situação, a gente entender que Ele está no controle. É olhar para Ele e saber que Ele é que começou a boa obra, Ele que vai terminá-la. E Ele tem um tempo certo. E esse tempo, ele pode ser no último instante, como aconteceu ali no barco, na madrugada. Eles já tinham passado a noite toda lutando. No último momento ali, ele entrou no barco e tudo parou. A gente não sabe o tempo de Deus. Para quem vive ou está vivendo algum processo. Mas nós temos que crer que isso vai passar. Que isso vai mudar. E Ele quer nos fazer como Davi, olhar o gigante e falar, hoje eu vou te derrubar. Hoje ainda vou cortar a tua cabeça. O nosso inimigo, ele vai colocando obstáculos em nossas vidas, para nós tirarmos o foco do Senhor. Eu gosto sempre de falar isso, porque esse é um ponto que eu mais luto. Porque quando a minha fé está alta, é porque eu estou tendo mais tempo de comunhão com Deus, eu estou tendo mais tempo de palavra, eu estou convivendo com mais pessoas com fé, estou vendo mais milagre acontecendo. Mas quando eu me envolvo muito no meu trabalho, no dia a dia, né? Tem um Conan Bohr, ele fala, ele tem uma frase que eu li no C12, que ele fala, se o diabo não consegue fazer você pecar através da prostituição, através da bebida, através do suborno, através do pecado, aquele pecado que nós como crentes já entendemos, já sabemos, já vemos ele assim, você não vai pegar nisso não, mas ele faz te pecar na sua falta de tempo. Ele coloca tanta coisa para você fazer, o seu ativismo, que você já não tem tempo para Deus. E é a mesma coisa do pecado, porque o tempo vai tirar a sua fé. Não vai fazer presenciar a você olhar para baixo, a olhar para o alto, desculpa. E aí eu fiquei, toda vez agora que eu estou andando de avião, eu olho assim, é legal demais, quando você vê o bichão subindo ali, aquela pressão, aquele negócio ali. Tem gente que tem medo até hoje, né? De decolagem, de aterrissar. Eu não tenho medo nenhum. Você tem medo, Chazinha? Eu quase morri esses dias de avião também. Fui caçar lá, o avião não saía, não conseguia decolar, não. Ele chamou o piloto de motosserra, porque o avião passava assim, tirando fim das árvores. E foi engraçado que nesse dia o cara estava andando, nós éramos 6, fomos pescar, eram 2 aviões, né, monomotor, e aí tinha um cara de TI do meu lado, aí ele suava frio assim, né, com medo do avião. Eu falei, não fica preocupado não, na hora que o piloto estiver suando assim, você pode ficar preocupado. Aí nós descemos numa pista errada e fomos decolar de novo, só que estava no Mato Grosso, sol de 2 horas, a pressão do ar, o avião pesado, a pista foi acabando, e a gente tentando levantar, e o avião nada, a mata chegando, e o cara começou a suar. Eu falei, agora você pode falei com ele, agora você pode agarrar aí, que o bicho está pegando. Mas eu falei com ele assim, gente, o dia que tiver que ser, vai ser. E ali a gente decolou, as árvores chegando, aí o cara começou, vum, vum. Eu olhei a árvore, passou uns 2 palmos assim, o galho de uma árvore, e a gente ia cair, ia morrer todo mundo assim. Aí na hora que saiu, o avião desceu,
foi aquela turma saindo, e esse cara já estava todo molhado de suor, e eu assim, eu estava tranquilo, né? Aí o piloto estava branquinho, aí nós começamos a gozar, e aí um já gritou assim, ó, vamos apelidar ele de motosserra, que ele queria cortar uma árvore com a gente. Mas, gente, na hora que você está olhando assim, você tem um tempo certo, pode ter certeza, seu tempo de morrer, Deus já predestinou. É lógico que você não vai fazer loucura, né? Não vai pular do avião sem paraquedas, porque você vai morrer mesmo. E Deus quer nos ensinar a gente olhar para Ele, todos os dias. O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito, né, da sua comunhão com Deus? O que tem alimentado a sua fé? Você está dando ouvidos mais para a sua fé ou está dando ouvido mais para o seu medo? A sua coragem ou para o seu medo? O que Deus mandou você fazer que você não fez ainda? Por que você não está andando sobre as águas ainda? O que tem feito você parar e afundar? Reflita sobre isso. É a circunstância? É o seu tempo? É o quê? Eu fico imaginando esses discípulos aqui, porque eles tinham vivido um grande milagre. Eles tinham saído de um grande milagre. O povo ali estava em êxtase quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus falou, vai, tenha coragem, tenha bom ânimo ali, atravessa. Né? E aí começou o obstáculo. Pedro, quando ele falou, não, eu quero ir encontrar com você, bateu a onda, ele olhou para baixo e afundou. E o cara falou comigo 3 vezes no carro, não olha para baixo, olha sempre para o alto. Salta e deixa... Hã? Não, o cara falou comigo lá, o instrutor. Aí, a partir disso aí, eu comecei a olhar, eu fiquei mais corajoso, né? Comecei a olhar para o alto, mais para o alto do que eu olhava. Agora, o próximo desafio é pular de paraquedas. Bora, né, Tadeu? Vamos andar sobre as águas? Vamos ficar de pé para a gente terminar? Senhor, colocamos essa noite na Tua presença. Oh Deus, nós somos tão atribulados, Senhor, de tantas ondas batendo as nossas pernas, Senhor. Mas nós queremos acordar olhando para o Senhor, Pai. Queremos alimentar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, daquilo que é justo. Oh Pai, queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. Oh Pai, todos os dias levantar, lembrar dos milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Oh Pai, lembrar mesmo, Deus, de tantos livramentos que o Senhor já nos deu. Oh Pai, lembrarmos que o Senhor que está no controle da nossa vida. Oh Pai, lembrarmos que o Senhor tem um propósito, Deus, em nossa casa, em nossa família, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Oh Deus, que nós possamos olhar a situação como o Senhor olha, Senhor. Nos ensina a ter os olhos do Senhor em toda situação na nossa vida, Pai. Se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria? O Pai, nos lembra disso. O que o Senhor faria? O Senhor enfrentaria a situação ou o Senhor paralisaria? Ou o Senhor retrocederia? Pai, nos ensina a olhar conforme os teus olhos, Senhor. Oh, Pai, nós só escutamos muitas vezes aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, aquilo que é tóxico. Pai, nos ensina a acordar pela manhã, escutar um louvor, meditar na Tua palavra, pois assim um salmista falou, Senhor, ali na Tua palavra. Oh Deus, nos ensina, Pai. Nós queremos meditar na Tua lei de dia e de noite. Queremos ser como árvores plantadas ao lado do ribeiro, que dê fruto no tempo certo, e tudo que façamos prosperaremos. Porque assim é o que o Senhor quer, nos alimentar. O Senhor quer nos plantar ao lado da água. Ó Deus, do alimento, Deus, que é o Senhor, a água viva. O Senhor tem insistido em relacionar conosco, desde a criação ali no Jardim do Éden, Senhor.
Pai, nos ensina a relacionar com o Senhor. Pai, nos ensina até a fé, Deus, que excede todo entendimento, independente da situação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria só deixar uma palavra para vocês, um textinho que eu passei hoje lá na reunião de um encontro, e essa passagem, ela mexeu muito comigo, uma palavra, está em Romanos, pegam aí lá na sua casa, vocês vão ver, mas eu vou só ler aqui, Romanos 15, 13. Essa vai ser o lema do nosso encontro, viu, Cezinha? Sabe qual que é essa? Essa passagem o pastor Paulo pregou no início do ano, foi a primeira passagem dele, e ele fala o seguinte, Romanos 15, 13, que Deus, a fonte de esperança, e o Deus da esperança vos encha do gozo do quê? Da paz, gozo, ou seja, a tradução minha fala alegria. Alegria e paz no vosso crer, para que sejas ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Que Deus é a fonte de esperança e os enche inteiramente de alegria e paz, e vista da fé de que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem a esperança pelo poder do Espírito Santo. O Senhor quer nos encher da esperança dele. Nos encher de quê? Da alegria e da paz. É a coisa que a gente mais busca, não é, Léo? Alegria e paz. Alegria e paz. Ou seja, através dele, para que a gente transborde essa esperança na vida do próximo. Amém? Deus abençoe a todos vocês aí.